Os caminhos do nosso emocional, os caminhos do nosso inconsciente, os caminhos da nossa mente, sabe? Lugares tão, muitas vezes, escondidos, lugares que muitas vezes é difícil acesso, sabe? Nós vamos falar sobre isso, tá? Eu espero que eu consiga ser tranquila para passar essa palavra para vocês, porque é uma palavra um pouco complexa. Nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos, então não é uma palavra simples, mas eu espero que tudo vai ser claro, tudo vai descer ao nosso coração, tudo vai ser colocado como o Espírito quer que aconteça, tá bom? Queridos, vamos começar então. Eu trouxe aquele versículo tão conhecido para nós, né, de 1 Coríntios 13. Eu vou ler para vocês, mas creio que todos vocês já devem ter ouvido, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Até aqui. Vamos lá. Vamos pensar que essa é um ensino, né, que Cristo traz para nós de como deveria ser o amor. De como o amor deveria acontecer dentro de nós. Ele deveria ser dessa forma. Né? Ele deveria ser o mais importante, ele deveria ser o principal, ele deveria ser aquele que tudo suporta, ele deveria ser aquele que não maltrata, que não procura os seus interesses, ele deveria ser aquele que é paciente, que é bondoso, que não inveja, que não se vangloria, certo? E quando não dá certo? E quando não é assim que acontece? E aí? Como que faz? Sabe? Como que funciona quando, por algum motivo, a nossa mente distorce isso? Né? Como que acontece se por algum motivo nós distorcemos e nós não fazemos dessa forma? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Relacionamentos abusivos, quando amar se torna um vício. Olha só. Quando que nós poderíamos imaginar que o amor se tornaria um vício? Não é verdade? Porque o amor é maravilhoso, porque nós vemos em filmes, porque nós vemos em grandes histórias contadas, em livros, né? Nós temos um dos maiores clássicos da literatura, Romeu e Julieta. Uma mentira, gente. Romeu e Julieta como o maior clássico, né? E como a maior história de amor de todos os tempos. Sabe, não é? Nós aprendemos isso. Pessoal, não é por aí, não é? Não é a maior prova de amor, não é? Você se matar por alguém. Olha só. Olha que grande história de amor patológica. Romeu e Julieta. Uma das principais, uma das que nós sempre ouvimos falar, não é? E nós falamos, nossa, quando a gente era talvez criança, adolescente, né? Antes ali, a gente pensava, nossa, eu quero ser como Romeu e Julieta. Eu quero me entregar, né? Para o meu amor, para o meu amado, para a minha amada. Não, não é essa história. Não é essa explicação. Sabe? Não é essa base que nós temos que ter, não é. Mas nós aprendemos que tem que ser assim. Não é? E aí vem as novelas, e aí vem os filmes, e nós vamos aprendendo tudo errado, não é? Mas nós estamos aqui para quê? Para realmente fazer a nossa cabeça pensar, para poder entender, para poder raciocinar, não é? E poder pensar de uma maneira diferente. Não é por aí. Não é esse amor que eu aprendi.
Não é esse amor que é um amor saudável. Não é. Então nós vamos discorrer um pouquinho por esse caminho, tá bom? Olha lá. Então, o que é um relacionamento abusivo? O que vocês acham? Vocês gostariam de me ajudar um pouquinho? Eu que estou com vergonha, gente, não é vocês. Eu estou aqui nova, né? Vocês não, vocês estão aqui sempre. Quando tem muito ciúme. Meu marido, eu trouxe ele, gente. Eu ameacei ele. Tá. O que mais? O que é um relacionamento abusivo? Me ajuda, hein, Bertinho, pelo amor de Deus, tá? Faz favor. Quando a esposa ameaça o marido. Quando o marido ameaça a esposa. O que mais? Controlador. Muito bom. O que mais? Quando só um lado ganha. O que mais? Agressão verbal. Excelente. Porque normalmente a gente só pensa em física, né? Muito, muito mais. E tem física também. Pressão psicológica. Muito bom. Olha quanta coisa, né? Não é? E você sabe que as agressões psicológicas é uma das mais difíceis de se conseguir provar e de ir para a justiça, enfim, e dos processos se encaminharem. Porque é muito difícil, né? Você conseguir uma testemunha para te ajudar naquela hora. Sabe aquela história? Em brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Não é? Mete sim, né, gente? Tem que meter a colher. Porque a gente está cada vez mais vivendo relacionamentos abusivos. Cada vez mais. Olha lá, eu vou falar algumas coisas para vocês. Não existem coincidências nos relacionamentos. Vire para a pessoa que está do seu lado, por favor, e fale. Vamos me ajudar. Não existe coincidência nos relacionamentos. Não existe. Sabe aquela coisa assim? Ai, de repente, eu olhei para o Tiago, nossa, eu me encantei por ele. Alguma coisa me chamou a atenção nele. Do nada. Do nada, não existe isso. Não existem coincidências. E nós vamos aprender um pouquinho disso hoje, sabe? Isso é muito importante, porque isso mostra muito de você, sobre você, sabe? Dos seus gostos, das suas escolhas, daquele tipo de pessoa que sempre te chama atenção, sabe? E a gente acha que não, que de repente acontece, né? Ah, acontece, pronto, me encantei. Não. Há motivos, comportamentos, a maneira dele falar, a maneira dele olhar, e isso fez com que eu me encantasse por ele. Mas não foi do nada. E a gente muitas vezes pensa que é do nada. A gente pensa que a paixão acontece do nada. Pronto, aconteceu. Mas não é assim. Olha lá, um outro ponto importantíssimo. Não existem acidentes, eu pus nos casamentos, mas a gente pode falar nos relacionamentos. Pode falar a pessoa do seu lado, não existe acidente. Ai, por acidente eu casei com ele. Olha só, estou há 13 anos casada com ele por acidente, aconteceu. Não existe acidente, pessoal. Não existe acidente. Sabe, quando a gente ouve falar, ai, nossa, fulano está com aquela pessoa há 20 anos, coitada. Beltrano está com ciclano, olha só o que acontece com ele. Gente, não existem. E nós precisamos aprender isso, sabe? Ou seja, isso aqui, pessoal, é autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer para que a gente possa se relacionar, tanto amorosamente, quanto com amigos, quanto com família, assim vai, né? Olha lá, sempre haverá uma escolha. Fale para a pessoa, é gostoso isso, né, gente? Quando eu estou nesse lugar, eu adoro, o Tiago odeia isso. Mas eu também não gosto de repetir. Mas pode falar para mim, vai. Sempre haverá uma escolha. Sempre. Ou seja, nós aprendemos o que já, rapidamente? Não existem coincidências, não existem acidentes, sempre haverá uma escolha. Sempre. Mesmo que inconscientemente. E aí é que nós vamos entender. Existe um departamento aqui na nossa mente que se chama inconsciente. Ou seja, nem tudo é consciente para nós. Nem todas as escolhas são óbvias, mas elas existem. E por que nós temos que entender que sempre haverá uma escolha, mesmo que inconscientemente? Porque quando nós negamos isso,
Quando nós negamos a responsabilidade sobre nossas escolhas, as escolhas da nossa vida, tal negação impede a nossa libertação. Então isso é muito importante. O primeiro ponto é esse reconhecimento. As escolhas existem, porque acidentes não existem e porque coincidências não existem. Começa por aí. Então quer dizer, são escolhas. Algo nele fez com que eu me envolvesse. É o tom de voz, é a forma como ele me olha, é a maneira como ele fala comigo. Começa, olha só, são muitas coisas, são muitos detalhes, sabe? Se ele é dedicado, se ele é comprometido, e ela, né, pessoal? Estou falando, dando exemplo aqui, mas, enfim, são relacionamentos, percebem? Então, os detalhes contam, e os detalhes são muito importantes, tá? Então, estamos aí, estamos aprendendo que as escolhas, elas são muito, muito importantes e elas existem. Olha lá, falando já, entrando nos relacionamentos abusivos, quer dizer, vamos pensar, olha lá, quando amar significa sofrer, estamos amando demais. E quando a gente pensa em amar demais, a gente pensa assim, mas Priscila, não é bom amar demais? Uai, sempre tanto amor, né? Tanto amor é bom, não é? Quanto mais amar, melhor. Até quando eu estava montando a palavra, eu conversando com o Tiago em casa, ele falou para mim, ele falou, não, mas se for dentro do casamento, tudo bem amar demais. Eu falei, não. Quando eu amo demais, eu esqueço de mim. Entende? Esse é um detalhe muito importante. Então nós estamos falando do quê? De equilíbrio. Então quando eu amo demais, até mesmo dentro do casamento, eu estou esquecendo de mim. Não há uma linha, vamos dizer assim, não há uma balança, não há, sabe? Sempre um vai esquecer do outro. Então nós precisamos amar, mas nós vamos aprender de que maneira se dá esse amor. Ao caminhar nós vamos entendendo de que maneira que isso acontece, né? Que seja um amor equilibrado, que não seja um amor em excesso. Então vamos lá, quando amar significa sofrer, estamos amando demais. Quando grande parte da nossa conversa com amigos íntimos é sobre ele, sobre ela, os problemas, os pensamentos, os sentimentos dele, os sentimentos dela, e aproximadamente todas as nossas frases se iniciam com ele ou ela, estamos amando demais. Vamos lá. Será que isso aconteceu só comigo? Ou pode acontecer com vocês também? Quando desculpamos sua melancolia, seu mau humor, a indiferença ou o desprezo, como problemas vividos numa infância infeliz, e quando tentamos nos tornar sua terapeuta, seu terapeuta, estamos amando demais. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu falo, escrever sobre isso para mim, né, foi algo assim muito de uma cura, de uma, vamos dizer assim, de uma continuidade de cura na minha vida muito grande, né? Eu sou filha de pai alcoólatra, né, meu pai é falecido já. Então, dentro de um lar, de um pai alcoólatra, amar demais é muito comum. É muito fácil amar demais. Porque você está sempre desculpando o outro pelo comportamento dele, sabe? Sempre. Então, eu comecei desculpando a melancolia do meu pai, o mau humor do meu pai, a indiferença, o desprezo do meu pai, desde pequenininha. Ele não está muito bem, sabe? Aí, por exemplo, ele chegava bêbado, né? Né? Todo mundo, não fala nada não. Entendeu? Então, desde muito pequena, eu desculpo o outro. Então, essa é uma das minhas áreas de cura, que eu estou em processo, já melhorei muito, mas é um processo contínuo, né? É um processo até, vamos dizer assim, de glória em glória, né? Então, antes de eu me relacionar, de eu me casar, todos os meus namorados foram namorados com esse perfil. Infelizmente, eu amava demais. Então, eu me envolvia precocemente, rapidamente, sabe, começava os meus relacionamentos e sempre eram relacionamentos abusivos. Sempre.
Infelizmente. Então eu falo de algo que eu vivi profundamente dentro de mim, sabe? Profundamente. Mas eu vou continuar e vou falando um pouquinho mais sobre isso para que vocês possam entender. Quando lemos um livro de autoajuda. Quem que lê livro de autoajuda de vez em quando aqui? Um livro de autoajuda que você lê, sei lá, que você pega, né? Pode acontecer, não é? Quando lemos um livro de autoajuda e sublinhamos todas as passagens que pensamos que irão ajudá-lo, que irão ajudá-la, estamos amando demais. Olha lá. Quando não gostamos de muitas características suas, valores, comportamentos básicos, mas toleramos pacientemente cada característica, achando que se ao menos formos atraentes e amáveis o bastante, estamos amando demais. Quando o relacionamento coloca em risco o nosso bem-estar emocional e talvez até a nossa saúde e segurança física, definitivamente, estamos amando demais. Então vocês percebem que nós estamos falando de detalhes pequenos, detalhes grandes, estamos falando de às vezes, um detalhe ou outro, mas às vezes de uma agressão, às vezes de um controle, percebe como nós vamos, né? E isso é muito importante, porque um abusador, um controlador, ele nunca vai ser um controlador de cara. Ele nunca vai ser um controlador no primeiro momento. Não, ele é dócil. Ela é dócil. Ela é carente. Entende? Ela é carente. Ela só quer ver seu celular mais um pouquinho. É só mais uma vez. Entendeu? Mas isso vai tomando proporção. E isso vai tomando proporção. E as proporções vão ficando enormes. Então, olha lá. Existem 3 perguntas que nós devemos pensar. Por que desenvolvemos uma preferência por relacionamentos difíceis? É uma pergunta importante para se pensar. Segunda pergunta. Como perpetuamos os nossos problemas? Por quê? Por que eu arrumo um namorado, eu arrumo uma namorada, ou eu começo uma amizade, tá? Às vezes nós não estamos falando de namoro, estamos falando de amizade. Ou eu começo uma amizade, só muda o nome. É tudo igual. São muito parecidos. Sabe? Então a gente perpetua. A gente está em repetição. A gente está em repetição sem perceber. Sabe? São muito parecidos. Nossa, aquela minha última amiga, aquele meu último amigo, nossa, só muda o nome. Será que, entende? O que está acontecendo com a gente? Né? Porque é tudo muito igual. Se eu for pegar o perfil dos meus namorados antes de eu me casar, gente, só mudava o nome. Era pouca coisa que mudava, sabe, de um para outro. Pouca coisa. Então a gente percebe o quê? Que nós estamos perpetuando, nós estamos em repetição inconscientemente, né? Ou seja, sem perceber. Olha lá, terceira pergunta: como podemos nos modificar e melhorar? Então é disso que nós estamos falando hoje. Nós estamos identificando, percebendo, para que a gente possa então sair disso, para que a gente possa sair dessa repetição, para que a gente possa finalmente desenvolvermos um relacionamento saudável. Percebe? Nós não estamos falando em perfeição, estamos? Não, porque não existe. Nós estamos falando em saudável. É isso que nós estamos falando. Equilibrado. Olha lá. Eu trouxe 3 pontos para que a gente possa pensar a respeito disso, né? A partir dessas perguntas, e nós vamos entrar em 3 pontos, que seria dependência emocional. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Carência e necessidade de aprovação, né? Eu peguei 3 pontos, assim, talvez principais, né? Para que a gente possa se aprofundar, para que a gente possa entender da onde vem isso, da onde vem a minha necessidade de me envolver, né? Ou melhor, da onde vem a minha necessidade de ser necessária, de ser necessário. Eu estou sempre pronto, eu estou sempre ali para ajudar, eu estou sempre, não, eu faço, eu vou. Será que isso não é uma necessidade de ser necessário, de ser necessária? E isso vai migrando para os relacionamentos? Vamos lá, vamos pensar, vamos entender.
Olha lá. Primeiro ponto, dependência emocional. Então nós vamos pegar a origem, quer dizer, da onde vem a dependência emocional? É claro que isso é muito individual, mas eu trouxe algo, enfim, talvez um pouco de base, né? Um pouco de base da onde vem a dependência emocional, para que a gente possa então entender, né? Provém de um sentimento de rejeição real ou imaginário. Quer dizer, como assim, Priscila, imaginário? Né? Quer dizer, sem percebermos, nós nos sentimos rejeitados no nosso primeiro ambiente de vida, que é o nosso primeiro ambiente infantil, né? Nós estamos falando mais ou menos 0 a 7 anos, né? Desenvolvimento de personalidade, aquele primeiro momento ali, né? Seja por nossos pais, seja por nossos cuidadores, seja pelas nossas primeiras figuras, né? Ali, nós nos sentimos rejeitados. Pelas nossas figuras parentais, das pessoas significativas da nossa vida, ao não se sentir amados na infância ou gestação. Percebam que nós estamos falando de um momento, de algo lá atrás. Nós não estamos falando de algo que é consciente, algo que é racional, não. Nós estamos falando de algo inconsciente, de algo que de repente você se sente inadequado, você não se sente bem, você sempre está sentindo que alguma coisa está esquisita, está faltando em você. Fui eu? Não, né? Que alguma coisa está faltando em você, sabe? Mas muitas vezes vem de lá, vem da gestação, muitas vezes vem desse primeiro ambiente, sabe? Em que nós estivemos, em que nós fomos criados, tá? A pessoa passa a vida tentando resolver algo que não entende conscientemente, pois tem uma dor sem tamanho dentro dela. Né? Essa pessoa está sempre precisando ser validada, ser afirmada, sabe? Sempre, sempre. Qualquer coisa que eu faça, um dependente emocional, ele precisa de aprovação. Ficou bom? Ficou bom. E aí, como é que foi? Eu falei bem, né? Como que eu estava? Eu estava bem? Estava legal? Eu estou falando de mim, tá, gente? De um processo que eu venho trabalhando há muitos anos, mas de que sou, vamos dizer assim, uma dependente emocional em eterna recuperação, por conta, principalmente, do ambiente no qual eu fui criada. Entendem? Nós não estamos aqui, pessoal, para culpar pai, mãe, nada disso. Mas nós estamos aqui para entender como as coisas, elas podem se firmar dentro de nós, sem nós percebermos. Nós só estamos aqui para autoconhecimento, para nos perceber, para entender um pouquinho melhor como as coisas podem acontecer dentro de nós. Tá bom? Amém. Amém. Então, quer dizer, quando se ama obsessivamente, a base disso é o medo. Nós estamos falando de um medo, pessoal, de um medo sem tamanho. Sabe? Nós estamos falando de um medo que nós nem sabemos de onde vem, mas que ele nos assola, que ele entra dentro de nós, sabe? Fazendo com que a gente não consiga se relacionar, com que a gente não consiga ter amigos direito, com que a gente não consiga desenvolver nosso ministério, entende? É relacionamento de uma forma geral, né? Então a base é o medo. Nós estamos falando do quê? Medo de ficar sozinho, medo de não termos valor, de não receber amor, de sermos ignorados, abandonados ou destruídos. Olha o quanto que um dependente emocional sofre. Ele tem medo, ele fica apavorado de tudo que possa acontecer. E o que a palavra nos fala, né, com relação a medo? No amor não existe medo. Nós estamos falando ali em 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora o quê? Vamos falar de novo? No amor, vamos lá, pessoal, pelo amor de Deus. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Isso é real. Isso é real, percebem? Isso é real. Eu sei que eu sou psicóloga e eu lido, né, com processos emocionais no meu consultório, mas eu sei também o Deus que eu sirvo, pessoal. Eu sei que Ele pode fazer isso no momento que Ele quiser. Ele pode fazer isso agora. Ele pode fazer isso independente de um processo.
psicoterápico, sabe? Eu sei. Mas eu sei também que ele ele usa, não é, profissionais, ele usa consultórios, eu também sei disso. Mas essa frase é real. Essa frase ela é real demais. E essa base do medo, ela é a base do sentimento de um dependente emocional. Infelizmente, ele vive morrendo de medo de tudo. Então, olha lá, alguns padrões a serem considerados quando a gente fala dessa base e quando a gente fala de dependência emocional. Como acabamos, vamos pensar em algumas perguntas que eu fiz aqui. Como é que acabamos nos envolvendo em relacionamentos insalubres, relacionamentos errados, que lembram aquilo que vivemos na infância? Como? Será que isso acontecia só comigo? Ou será que de repente, sem vocês perceberem, vocês talvez entraram nesse tipo de relacionamento também? Sabe? Segunda questão. Por exemplo, a mulher cujo pai nunca esteve presente emocionalmente, olha lá, encontra um homem por cuja atenção ela luta continuamente e nunca consegue obter. Percebe que é semelhante o mesmo sentimento? O pai dela nunca esteve presente, nunca. Ela sempre precisou e quis a atenção desse pai, sempre. Mas, sem perceber, ela se envolve com um homem que reproduz a mesma coisa. Nunca, ela sempre está tentando encontrar. Ela sempre está tentando buscar a aprovação dele. Ela sempre está tentando tê-lo perto dela, mas ela nunca consegue encontrar. Por que será? Como a pessoa provinda de um lar violento encontra alguém que a espanca? E aí a gente ouve aquelas frases, né? Mas gosta de apanhar, né? Quero morrer, gente, quando eu ouço essas frases. Né? Não é? Porque acaba acontecendo. Quer dizer, aquela pessoa está numa repetição sem perceber. Sem perceber. Como alguém provindo de um lar com problemas de alcoolismo ou alguma dependência ou compulsão encontrará esse mesmo padrão no relacionamento? Não é? Como? Aí você fala, meu Deus, mas não é possível. A pessoa está repetindo, a pessoa está encontrando o mesmo padrão. Ou cuja pessoa que teve um dos pais como dependente emocional, normalmente a mãe, muito ligada a essa pessoa, muito junta dessa pessoa. A mãe precisa que essa pessoa fique com ela sempre, em todos os lugares, sempre, né? Ela encontra necessariamente alguém que necessite dela. Como? Você fala, gente, mas não é possível uma coisa dessa? Como? Ou seja, estamos falando, né, de uma dança muito conhecida, não é? Da infância. Você viveu aquilo, você esteve presente com aquilo de alguma forma, percebe? Não necessariamente igual, e você reproduz essa mesma dança. Você reproduz nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu relacionamento patrão, funcionário, assim vai. Você vai reproduzindo para todos os relacionamentos que você estabelece. Né? Não é tanto o fato de o parceiro que escolhemos ser absolutamente igual, entendam? Igualzinho. Nossa, eu escolhi os meus namorados, por exemplo, eram iguaizinhos do meu pai. Não é isso. Não é isso, entendam? Não necessariamente isso, mas o fato de que com esse parceiro somos capazes de ter os mesmos sentimentos e enfrentar os mesmos desafios que encontramos ali no ambiente que nós crescemos. Faz sentido para vocês? Percebe? A gente reproduz os mesmos sentimentos daquele cenário que nós crescemos, pessoal, sem perceber, inconscientemente. Por quê? Porque é familiar. E você fala, mas ou seja, eu sempre vivi assim. Vamos dizer assim, eu sempre senti carência, eu sempre senti uma dependência emocional, eu sempre precisei de alguém. Então é natural que você se envolva com alguém que precise de você, sem perceber, porque é familiar. Entendem? É familiar, mas não é saudável. Não é saudável.
Isso é o que, para muitos de nós, constitui o amor. Sentimos-nos à vontade, confortáveis com aquela pessoa que eu senti aquele mesmo tipo de sentimento da minha infância, de como eu fui criada, por aquelas figuras parentais, sem perceber. Então isso não é consciente. Quando você vê, você se envolveu no mesmo padrão de relacionamento, sem perceber. Sabe, pessoal? É mais ou menos assim. É mais ou menos quando a gente ouve aquelas frases: siga o seu coração, vai, siga o seu coração. Você não está apaixonado? Né? Siga, se envolva, né? Você tem que seguir o seu coração. Você está apaixonado, você está gostando dela, sabe? Vai nessa, é essa a pessoa certa. É só a gente olhar para o coração, não é? A gente não está cansado de ouvir isso? Isso não é o senso comum? Isso não é Romeu e Julieta, lá de base? Quando você fala: nossa, eu vou morrer pelo meu amado, porque isso é o sentimento, isso é amor. Percebem que é a mesma coisa? Isso é amor. E olha o que o Espírito Santo vem e fala para nós, pessoal. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. E aí o Senhor fala assim: eu, o Senhor, e aí continua assim: quem o conhecerá? Ninguém conhece, pessoal, não conhece. Por quê? Porque muitas vezes, sem você perceber, você está se apaixonando por uma figura patológica de repetição. Entendem? Por isso que o Senhor, Ele já nos avisa, Ele já nos ajuda, Ele já nos chama a atenção, diz: ó, para, enganoso é o coração, não vá pelo seu coração. Aí você fala assim: Priscila, então como é que namora? Né? Uai, se não é para seguir o coração? Peraí, pessoal, calma aí, nós vamos juntos fechar essa chave, né? Mas nós estamos aprendendo. Enganoso é o coração, pessoal. Então, inconscientemente, você se apaixona por uma figura conhecida sua. E isso, muitas vezes, dá problema. Isso, muitas vezes, gera relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, e assim vai. Então, vamos lá. Olha que interessante, né? Só para a gente fechar essa questão, Provérbios 4:23, nós também conhecemos. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Certo? Então nós não entregamos o nosso coração, né? Nós não entregamos o nosso coração para uma paixão. Nós não entregamos o nosso coração dessa forma. Não. Nós precisamos guardar o nosso coração. Isso é muito importante. Segundo ponto, carência. Então vamos entender. Nós entendemos um pouquinho dependência emocional. Nós entendemos um pouquinho da onde vem, a origem da dependência emocional. Vamos entender um pouquinho da carência. Carência é carência, né, Priscila? Vai falar o que de carência, né? Mas vamos entender um pouquinho mais. Só alguns pontos que eu trouxe um pouco mais profundos, né, para a gente poder entender. Olha lá. Continuando essa linha de raciocínio que eu vinha fazendo com vocês, olha que interessante. Não existe química mais poderosa que esse sentimento de familiaridade misteriosa da nossa infância. Não existe, pessoal. É impressionante. Quando você vê, você já se envolveu. Quando você vê, você já... É a química, é uma coisa, entendeu? É mais forte. É paixão mesmo, é neurológico, sabe? Quando você vê, você fala: meu Deus, é como se fosse um quebra-cabeça. Sabe a peça de um quebra-cabeça? E sabe qual que normalmente, pessoal, é a peça de um quebra-cabeça? O sadomasoquista.
Olha que interessante. Peça do quebra-cabeça, não é? Entendeu? O carente com o controlador. Peça do quebra-cabeça, né? O dependente emocional com o codependente, que são coisas um pouco diferentes, mas são coisas que se unem. Então vocês percebem o quanto o nosso coração pode ser enganoso? Então vamos lá. Então não existe química mais poderosa que essa. E ainda por cima, se além disso, olha lá, o homem oferece à mulher, ou vice-versa, tá? A oportunidade de combater e tentar vencer sentimentos de dor e desamparo da infância. Ou seja, quando você se envolve com alguém que reproduz aquilo que você sofreu na sua infância, é aí que você fala, agora eu vou para cima, porque agora vai ser diferente, porque agora ele vai me amar. Porque agora ela vai me amar, ela vai ser fiel, ela vai me entender. Entendem? Olha a base da carência, pessoal. Olha a base da carência. Por quê? Porque reproduziu sentimentos extremamente difíceis que nós vivemos lá atrás. Nos ligamos a esses vividos. E nós, então, nos ligamos a essas pessoas. Por quê? Porque nós precisamos de retratação. Nós precisamos fazer diferente dessa vez. Nós precisamos fazer com que dê certo. Porque não deu certo com minha mãe. Não deu certo com meu pai. Não deu. Então eu preciso que dê certo com ele e com ela. Agora dá, porque ela me ama. Ela vai entender. Foi só uma vez. Gente, foi só uma vez. Eu levei um soco na cara de um namorado. Quando eu estava na faculdade. Aquele lá, graças a Deus, foi só uma vez mesmo. Porque eu terminei o relacionamento. Porque eu já estava em processo, né? Como eu disse para vocês. Mas imagine se eu não estivesse. Imagine se isso tivesse totalmente nebuloso dentro de mim. Eu diria o quê? Ele ficou nervoso. Eu deixei ele nervoso. Eu deixei com que ele, né? Eu que fiz. E eu confesso a vocês, assim como o Espírito Santo está aqui agora, por vezes esse pensamento ainda passa por dentro de mim. Eu deixei ele nervoso aquele dia. Vocês acreditam nisso? Percebem como é fácil, entende? É uma linha tênue demais. Mas essa linha existe, pessoal. E os abusadores, os controladores, as controladoras, aquelas que falam, eu vou me matar. Se você terminar comigo, eu vou morrer. Eu vou me matar. Elas estão aí. Eles estão aí. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. E muitas vezes nós falamos assim, não, mas eu sou crente. Acha, eu não posso terminar um relacionamento assim. Eu preciso ajudar essa pessoa. É você que está doente, se você está pensando dessa forma. Entendem? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão de máscara, é horrível, tá? Quero dizer isso. É horrível, gente. Tá muito difícil a linguagem que eu tô falando, porque meu marido fica com umas caras feias, entendeu? Eu falo, gente, será que ninguém está entendendo? Gente, vocês perguntam, tá? Estamos aqui livres, né? Claro, por favor. Essa dinâmica é quebrada. Sim. Sim. Amém. Ótimo.
Sim. Hum. Hum. Ótimo, com certeza. Muito bom, Karina, é isso mesmo. E isso nós vamos chegar agora, né, nisso que a Karina está dizendo. Como? Provavelmente isso aconteceu com a Karina, dela ter esses estalos, dela conseguir ter esses insights provindos do Espírito Santo, nos momentos de solitude dela. Perfeito. E solitude, nós vamos entender. Porque o carente morre de medo de ficar sozinho, né? E você, como uma dependente emocional, e eu também, morríamos de medo, porque estamos num processo, né, de cura cada vez maior. Morríamos de medo de ficar sozinho. Então a solidão é uma vamos dizer assim, das principais dificuldades nossas, enquanto dependentes emocionais, enquanto carentes. Né? Porque você fala, não, ficar sozinho não. Nossa, eu vou na casa de um amigo, eu vou na casa da minha mãe, eu vou ficar... Enfim, aí você vai indo, aí você vai arrumando namorado, ou amigos, ou melhores amigos, entende? Né? E você não consegue se desligar, você não consegue entrar na solitude, que é onde vêm as meditações. Qual que é a diferença? Vamos pensar na diferença então. Olha que frase interessante para a gente entender a diferença entre solidão e solitude. Solidão. A linguagem, vamos pensar, a forma como as coisas foram explicadas através da linguagem, criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. Essa é solidão. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Ou seja, há uma glória em estar sozinho. Há uma glória em você ficar só com você, em você se conhecer, em você se entender, em você gostar da sua companhia. E isso não é simples, pessoal. Isso não é simples. Você passa uma vida inteira se enchendo de coisas para fazer, seja na igreja, seja através de ativismo, seja através de trabalho, seja através de relacionamentos, seja através assim vai, entendeu? Para se preencher, porque você não dá conta da solidão que é você, entende? Porque você não consegue entrar nesse processo de solitude, que é fundamental para o nosso crescimento. É fundamental. Nós precisamos ficar sozinhos. Nós precisamos, sabe quando nós falamos do secreto, não é? Nós falamos muito do secreto. Mas será que nós conseguimos conquistar o nosso secreto, pessoal? E sabe o que muitas vezes você não consegue conquistar o seu secreto porque você é tão ansioso que você não consegue. Entende? Ou seja, muitas vezes você está adoecido emocionalmente e você não percebe. E você fica pensando o seguinte, mas eu sou um crente sem vergonha. Mas eu sou um crente que eu não dou conta mesmo, né? Nossa, mas eu não aguento ficar sozinho 5 minutos. Entende? Às vezes você está tão ansioso que você não consegue. Às vezes você está vivendo e sofrendo dessa dependência emocional que você não consegue. Ou carência excessiva, que são todas lados da mesma moeda, né? Eu só trouxe alguns traços, né, para a gente poder entender. Entendem? Então nós precisamos de cura, percebem? Nós precisamos de cura emocional, porque muitas vezes nós não conseguimos desenvolver o nosso secreto por esses detalhes que nos afligem, que não deixam a gente ser quem a gente precisa ser em Cristo. E eu vou falando um pouquinho mais sobre isso. Já estou indo para o final. Podem perguntar, tá? Quem quiser perguntar, tá bom, igual a Karina, pode levantar a mão, tá? E a gente vai, por favor. Ótimo. Isso. Isso. Sim. Sofrendo. Em sofrimento. Sim. Não, tem, e tem tudo a ver, que é aquilo que nós falamos na origem do dependente emocional, que é a rejeição.
Então a base da dependência emocional é a rejeição e o medo. Então tem tudo a ver o que você está falando. Como que é seu nome mesmo? Ariane. Ariane, tem tudo a ver o que você está falando, né? Quer dizer, você parece contraditório, né? Você fala, gente, como assim, né? Ué, eu quero estar com as pessoas, mas agora eu me fecho, não quero saber mais das pessoas, né? Mas exatamente, a nossa mente prega peças em nós. E prega mesmo, gente. Por isso que o autoconhecimento, ele é, vamos dizer assim, o segredo, sabe, de uma liberdade, né? Para você viver, para você desenvolver a sua real identidade. Que é disso que nós vamos fechar. Nós vamos falar disso fechando, sobre a real identidade, né? Porque é isso, a nossa mente prega peças. Emocionalmente, você acaba realmente se vitimizando, se melindrando, ficando melindrosa demais. Então aí as pessoas não conseguem se aproximar, não conseguem falar, não conseguem ser verdadeiros, né? Porque você está com a sua alma muito machucada. Muito machucada. É como eu disse, o dependente emocional, ele tem uma dor, pessoal. É uma dor, vamos dizer assim, do tamanho do mundo. Sabe? Do tamanho do mundo. Está sempre muito dolorido. Parece que vai quebrar. Por isso que a cura, ela se faz necessária. Ela é fundamental para que a gente resgate uma real identidade. Pode falar. É porque eu vejo que é uma diferença muito sutil, que é uma coisa é a gente estar junto e outra coisa é eu ser chamado por estar junto. Não quer dizer que eu estou sendo lembrado. Legal. Você se sente importante, você se sente mais valorizado, né? Então, Sim. é bem por isso, né? Sim. Sim, exato. A contradição se dá aí. Isso. Ou seja, você está sempre buscando, essa é a terceira parte, que é o ir na onda, que é a necessidade de aprovação, a necessidade de aceitação, entendeu? Ou seja, você está sempre buscando ser validado pelo outro. Sempre. Sempre. Percebe que as três coisas que eu trouxe são muito... se encaixam demais, né? Parecem uma coisa só, mas é real. Você está sempre buscando ser afirmado pelo outro. É sempre o outro que te afirma. Ou é um namorado que te afirma, ou é sua amiga que te afirma, ou é seu líder que te afirma, ou é seu pastor que te afirma, ou é seu marido que te afirma, percebe? Ou seja, você nunca vai na principal pessoa de afirmação para você. Quem que é, pessoal? A principal figura que nos afirma. Como? Pai, que mais? Figura de autoridade? Isso, tudo bem. Nós estamos falando de base dessa aceitação, mas onde nós precisamos ir para ser totalmente afirmados e validados? Exatamente. Percebe? Percebe como nós vamos em todo mundo? E nós vamos sem perceber? Porque eu sei que vocês sabem, eu também sei. Não é? A gente sabe. Nós não estamos aqui para falar de teoria, não é? E teoria e tal, e a Bíblia diz, né? Não. Nós estamos aqui para falar de real, de vida humana, de ser humano, de pessoas que estão fragmentadas em sua identidade. Entendem? A pessoa que está fragmentada em sua identidade, ela é carente, ela é dependente emocional, ela necessita de aprovação toda hora, todo minuto. Entende? Então, ou seja, nós estamos divididos, nós não estamos inteiros. Sabe uma coisa que é muito interessante, né? Deixa eu ver se eu... eu já fui aqui, já nem sei mais onde eu estou aqui, entendeu? Nem sei mais, mas tudo bem. Sabe uma coisa que é interessante? Olha só. Outra coisa que é interessante é o seguinte: sabe quando nós ouvimos também, igual Romeu e Julieta, nós ouvimos a vida inteira, eu preciso encontrar minha metade? Nós não ouvimos? Onde está minha tampa da panela? Onde que está a minha metade? Eu preciso encontrar minha metade. Não, definitivamente não. Nós não precisamos encontrar a nossa metade.
Nós não podemos estar pela metade para encontrar alguém. Nós não podemos. Isso fala de alguém que está fragmentado na sua identidade. Isso fala de alguém que está fragmentado na sua alma. Isso fala de alguém que é dependente emocional, que é carente e que vai na onda, sabe? Eu vou me envolvendo, eu vou precisando de aprovação, eu vou precisando de aceitação, então eu vou me envolvendo, eu vou, sabe, para tampar um buraco. Não, nós precisamos estar inteiros. Como nós vamos estar inteiros para que nós encontremos um outro inteiro para caminhar com a gente? É isso que nós temos que pensar. É isso. Então a nossa alma precisa de cura. A nossa alma precisa de cura hoje. A nossa alma precisa de cura agora. Nós não podemos mais viver com esses clichês, pessoal. Sabe? Eu preciso da minha metade, eu preciso eu preciso que as pessoas me chamem, porque eu preciso ser lembrado. Não, nós precisamos avançar, entendem? Nós precisamos avançar. E para isso, nós precisamos ser afirmados apenas por uma pessoa. Só há uma pessoa que pode nos afirmar na nossa real identidade, que é realmente Deus, que é realmente o Espírito Santo no nosso coração. Eu sei que parece, nossa, Priscila, é fácil falar, né? Mas não, nós estamos falando dessa real afirmação. Nós estamos falando de alguém que nos formou, de alguém que nos conhece, de alguém que sabe exatamente cada ponto nosso, de alguém que teceu os nossos órgãos dentro da barriga da nossa mãe. Quer dizer, nós estamos falando de alguém que nos conhece em absoluto. Nós estamos falando de alguém que nos criou para ser inteiros e não metade. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Pode falar. natural. Sim, sim. Então, tipo assim, de eu identificar esse sentimento, às vezes, quando eu sentir nervoso ou com medo, eu declarar. E não falar assim, não, estou nervoso, não, mas declarar esse sentimento. Ótimo. Situações, para as pessoas envolvidas. Ótimo. Sim, muito bom. É Dirceu, né? Isso, muito bom que o Dirceu falou. Ou seja, nós não podemos negar o nosso sentimento, certo? Quer dizer, o meu pai não me rejeitou, não gosto de mim, quer dizer, eu não tenho relacionamento com meu pai, eu finjo que está tudo bem, porque eu sou crente, porque afinal de contas, né, eu tenho que ser um crente certinho, né? Porque afinal de contas os crentes não sentem nada. Eles não sentem, eles praticamente nós passamos a vida sem sentir nada. Sabemos que é uma mentira, né? Sabemos que isso é uma grande bobagem, não é? Pode falar. Exatamente. Sinal de fraqueza, muito bom. Exatamente. É claro que você vai se abrir, nós sabemos disso, com a pessoa certa, não é? Nós não vamos nos abrir com todo mundo, enfim, nós sabemos bem disso, né? Existem alguns pontos, pessoal, é claro, que são mais complexos, que vão precisar de um tratamento profissional. Nós também temos a liberdade de falar sobre isso, né? Mas, sem dúvida, você precisa declarar o que você sente, você precisa afirmar o que você sente, né? Assim, eu vou ter outras oportunidades com vocês, eu creio, e vou poder falar um pouquinho mais da minha história, né? Mas só falando um pouco sobre como eu me resolvi com o meu pai antes dele morrer. Como eu disse, meu pai era alcoólatra, né? Meu pai foi um alcoólatra até morrer. E ao final da vida dele, ele começou a cair. Então ele tinha quedas, assim, quedas da própria altura. Ele caía,
né? E nós começamos a perceber, falamos, peraí, tem alguma coisa errada? Quer dizer, já sabíamos que tinha muita coisa errada, né? Mas falamos, peraí, alguma coisa mais séria está acontecendo. E então, nós levamos ele para fazer exames, né? E ele estava com início de cirrose. Então, dentro desse processo de início de cirrose, nós conversamos com ele, pai, levamos ele num especialista, né, em Rio Preto. Esse especialista disse para ele, olha, se o senhor se internar hoje e começar o seu processo de desintoxicação, enfim, né, o senhor tem uma chance de viver. Né, o senhor tem uma chance ainda de um tempo de vida, vamos dizer assim. Então o senhor quer? No momento ele já estava um pouco, enfim, com o início, né, de encefalopatia hepática, então ele já estava um pouco assim, confuso, mas ele aceitou. Então tudo bem, né? Vimos uma clínica de recuperação, enfim. Eu sei que ele passou nesse processo por 2 clínicas de recuperação, né? E depois que ele saiu da clínica de recuperação, ele voltou a beber. Né? Foi assim, ele saiu da primeira clínica, ele voltou a beber. E o Tiago até teve uma situação com ele, depois em outro momento eu conto, né? O Tiago tentou tirar o copo da mão dele, foi aquele bafão básico, né? E não conseguiu, porque depois ele voltou a beber. E na segunda vez também. Aí teve um dia que eu chorei o dia inteiro. Eu chorei muito aquele dia. Eu estava lá na casa dos meus pais e eu peguei na mão dele e falei, pai, o senhor, eu lembro que ele era um homem culto, né? Então um dos primeiros livros que eu li na minha infância foi O Pequeno Príncipe. Então eu disse para ele assim, pai, o senhor se lembra do Pequeno Príncipe? E ele bêbado, ele estava bêbado. Eu segurei na mão dele e falei, pai, o senhor lembra qual é a temática principal do Pequeno Príncipe? Que tu é responsável por aquilo que cativas. E ele me disse assim, ele balançou a cabeça, ele estava chorando também. Falei, pai, por favor, o senhor tem responsabilidade de amor por nós. Né? O senhor não é sozinho. Quer dizer, o senhor tem que parar. O senhor precisa parar. Ele segurou na minha mão e disse assim, ele me chamava de Pi. Ele falou, Pi, eu já fiz a minha escolha. E a partir daquele momento, eu entendi que eu precisava aceitar uma das escolhas mais difíceis de toda a minha vida, né? De que nós assistimos ele morrer. Foi um suicídio assistido, né? Porque ele faleceu, ele foi indo, enfim, né? As coisas foram se complicando e ele faleceu. Fez 3 anos agora que ele faleceu. Então, realmente, nós precisamos nos entender com as nossas figuras parentais, sem dúvida, seja por aceitação, seja fazendo o máximo que você pode por eles, como eu fiz até onde eu achava que eu tinha que ir, né? Para eu conseguir tocá-lo, chegar nele, não sei, não importa, mas realmente nós precisamos fazer isso. Mas a base da nossa cura, realmente, eu falo isso enquanto profissional para vocês, vai se dar no espiritual. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Porque a palavra diz o quê? Só para a gente fechar sobre relacionamentos abusivos. A palavra diz o quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós amamos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quer dizer, o amor não surgiu de nós. O amor não começa em nós. Nós não aprendemos a amar. Provavelmente o meu pai não sabia o que era amor, entende? Quando eu disse isso para ele, eu falei, pai, o senhor nos ama. Ele disse, amo, né? Mas não consigo tomar essa decisão, entende? Então muitas vezes as figuras parentais nossas não sabem o que é amor, porque não conhecem a Cristo no íntimo, no mais profundo da sua alma, entendem? Né? Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele é amor. Então só devemos nos relacionar, aí é a máxima. Aí é a máxima. Nós só devemos nos relacionar com quem ame a Cristo mais do que me ama.
Eu demorei muito para aprender isso, pessoal. Eu demorei muito para aprender isso. Eu passei por muitos relacionamentos abusivos. Uns mais, outros menos. Uns velados, uns pareciam que não eram, sabe? Mas eram, sabe? Mas eu fui que eu me encontrei realmente. Eu sou crente há muitos anos, mas eu fui tendo encontros com o Senhor conforme as coisas foram acontecendo. Eu creio que o nosso processo de crescimento é assim, né? E um dos meus encontros provindos de um fim de relacionamento frustrado, frustradíssimo, né? De rejeição e tudo mais, né? Eu entrei realmente num secreto com o Senhor, né? E eu disse: Senhor, eu não quero mais, chega. Sabe, chega, eu não quero mais me relacionar. Eu quero realmente alguém que ame ao Senhor em primeiro lugar. Eu preciso de alguém assim. Eu não quero mais me decepcionar. Pasmem, foi quando eu conheci o Tiago, e o Tiago não era crente. Ele não era crente. Não estou dizendo aqui que é para vocês, né, iniciarem um relacionamento com um não crente, certo? Porque dá muito mais trabalho, né, gente? É mais difícil. Mas o coração dele era um coração cativo ao Senhor. Então foi muito fácil, sabe, no sentido, enfim, eu já estava posicionada, eu estava muito posicionada dentro daquilo que eu queria, muito. E eu me lembro de umas vezes, eles tinham pizzaria, né? Você lembra? Eles tinham pizzaria. E eu me lembro de umas vezes que eu ia para uma vigília e eu passei 11 horas na pizzaria e disse assim: Tiago, eu não vou poder ficar aqui hoje, tá? Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu vou para uma vigília. Ele: 11 horas da noite? Eu falei: 11 horas da noite. Onde é? No monte, a época das vigílias do monte, né? Isso faz tempo. Com quem que você vai? Eu falei: vou eu, o pastor, uns irmãos, né? Falei. Ele falou: como assim uns irmãos? Como assim? Que história é essa? Você vai na vigília, no morro, no monte, no meio do mato, né? Com o pastor, com os irmãos? Então foi quando ele decidiu vir. Ele falou: não, eu vou também, então você me espera que eu vou. Eu falei: você tem certeza? Chegando lá, nós não vamos ficar de mão dada, nós não vamos beijar no escurinho, nós não vamos ficar perto. Eu falei: cada um por si, nós vamos orar e assim vai ser. E ele pegou e falou assim: eu vou. Aí nessa hora eu pensei: acabou o relacionamento, agora já não quero, agora já foi. Vai numa vigília? Nunca foi nem na igreja direito, vai numa vigília? Aí eu falei: tá bom, vai, Senhor, é uma prova, o Senhor está me provando, então nós vamos para a vigília, vai. Passamos, peguei ele, fomos, encontramos o pessoal lá. Chegamos lá, fomos cada um para um lado, porque realmente eu falei: nós não vamos ficar nem perto, porque, né, por mais que a gente não vá dar beijinho no escuro, mas não vamos ficar perto, né? Quando nós voltamos para orar, né, em grupo, o pessoal já foi em vigília aqui, né? Então o pessoal sabe mais ou menos como é que é e tal, né? Quando nós voltamos para orar em grupo, todo mundo falou: amém, vamos embora, né? Tá bom, foi bom, né? Mas não tinha, sabe, um fogo não tinha caído ainda, né? E aí a gente começou a orar para finalizar. Irmãos, foi um fogo do Senhor que desceu naquele monte. E assim, fumaça, sabe? Foi realmente sobrenatural. O irmão começou a andar de gatão ali, né? E foi indo de gatão para um canto e não sei o quê. E o Tiago olhando para minha cara e todo mundo orando em línguas. Eu falei: agora acabou o relacionamento, e acabou. E eu nem sei mais o que está acontecendo. E eu sei que foi uma coisa sobrenatural. Ali ele foi pego. Ele falou: é isso aqui. E pensa, ele vai também um dia falar com vocês. Pensa num homem que já foi para o Santo Daime, que já foi para tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. Ali ele falou: é isso. Esse negócio de Santo Daime, esse negócio de isso aí não dá barato não, irmão. Não vira nada isso aí não. O negócio é o fogo do Espírito dentro de nós, sabe? O negócio é o Senhor queimando dentro de nós, né? E ali começou. Mas por quê? Ele já falou de casamento. Foi muito rápido. A gente casou muito rápido, sabe? Foi realmente um encontro, sabe? Mas como eu disse para vocês, um encontro de 2 inteiros.
Não foi um encontro de metades. Eu sabia o que eu queria, eu já estava posicionado. Eu falei, Senhor, sabe, chega, né? E é claro que o meu processo não acabou ali. Ele continua, ele é um processo para sempre. Mas o dele também, ele vinha de histórias também, né? Então, isso, irmãos, é fundamental, porque o amor, ele é mais do que paixão, ele é muito mais. Ele é baseado no quê? Ele é baseado em alicerces. Sim. Sim. Altera demais, demais. A dependência emocional, ela é, como eu disse, é uma identidade fragmentada. Então, ela altera demais na autoestima. Sabe, você não se aceita, você não gosta de como você é, você está sempre... Aí é onde entra... Gente, moda é muito importante. Pelo amor de Deus, né? Não estou aqui falando de moda. Nossa, eu acho que moda é uma coisa muito importante para a sociedade, para a cultura, para tudo, né? Mas, assim, são aquelas pessoas presas. Elas são presas a um estereótipo, presas a um estigma, sabe? Presas a algo que sustente a identidade delas, né? E não tem, né, gente? Não tem. Porque uma identidade fragmentada precisa ser reconstruída, né? E nós vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre identidade, né? Em outros momentos. Mas não agora, porque senão vocês vão me matar. Entendeu? Mas eu gostaria de fazer um momento com vocês. Pode ser? Para a gente poder realmente ter o nosso momento de solitude, para a gente poder iniciar algo que o Senhor tem para fazer aqui agora. Vamos lá, então? Karina, você pode pôr para nós? Eu preparei um louvor. Eu preparei como se eu fosse cantar, né? É uma capela, eu não canto nada, tá? Não preparei nada. Mas é um louvor que vocês conhecem, tá? Eu gostaria que vocês se colocassem à vontade, da maneira que vocês quiserem. Se quiserem ficar de joelhos, se quiserem...